Hoje vou falar de um filme chamado Into the Night. Há spoilers à frente, cuidado. Na primeira cena, um homem chamado Terenzio entra de rompante no aeroporto de Bruxelas. Está claramente em pânico e com pressa. A maioria das pessoas pensaria ele pensa que está a perder o seu voo, mas a verdade não podia estar mais longe disso. Ele contacta o serviço de apoio ao cliente para mas o mais próximo fica a 2 horas de distância. Mesmo assim, ele compra um bilhete só para atravessar o terminal. No mesmo aeroporto, Inés, uma conhecida influenciadora, está a conversar por vídeo com uma amiga em Nova York quando, de repente, se engasga e fica inconsciente. Inês fica preocupada, especialmente porque não há nada que possa fazer para ajudar. As pessoas que estão a ver a televisão lá fora veem que os repórteres e os apresentadores, em direto, saíram mesmo em frente à câmara. Não só isso, mas há uma rua inteira de pessoas deitadas inconscientes no chão. Os telespectadores pensam que se trata de uma brincadeira, exceto Terenzio, que sabe o que se está a passar. Ele diz que está na altura de agir e corre para o terminal. Quando o guarda se distrai, Terenzio saca de uma arma e diz a toda a gente para sair do seu caminho. Ele está com pressa para apanhar um voo que está prestes a partir para Moscovo dentro de alguns minutos. Apenas alguns passageiros embarcaram no voo quando ele entra e quando recebe a informação e tem toda a gente na sua mira. O piloto está desaparecido e o copiloto Mathieu não quer ajudar o terrorista. Enquanto lutam pelas armas, uma bala atinge o braço da palma da mão de Mathieu e feriu. No exterior, os passageiros entram em pânico e a assistente de bordo Gabrielle tenta mantê-los calmos. Terenzio sai do cockpit e pergunta se o piloto está a bordo. Uma mulher chamada Sylvie levanta-se, apesar de ser apenas uma piloto de helicóptero reformada. Por ordem de Terenzio, ela e Mathieu descolam com todos os outros passageiros. A aviônica está avariada por causa da bala e, como consequência, ninguém no avião consegue contactar ninguém no exterior. Quando o avião está no ar, Sylvie e Mathieu tentam argumentar com Terenzio. Mas o homem mantém-se inflexível. Diz que é um oficial destacado para a NATO e que sabe algo que eles não sabem. Perante a insistência deles, revela os raios e o sol tornou-se mortal. A partir do dia seguinte, o nascer do sol vai matar toda a gente, mesmo aqueles que ficarem em casa. Isto já começou em países de leste como o Japão e a Coreia. Os aviões serão o próximo alvo, se o nascer do sol os apanhar. Mathieu e Sylvie não acreditam nele e presumem que é um doente mental. Terenzio também admite que pode parecer um idiota, mas afirma que não o é. O braço de Mathieu está a sangrar muito, o que pode causar problemas a longo prazo. Uma das passageiras Passaro, chamada Laura, trabalha como prestadora de cuidados ao domicílio a um idoso com demência. Ela é a única profissional médica a bordo, pelo que se encarrega de ajudar o piloto. Como não tem um kit de costura para coser a ferida, usam uma faca quente. Mathieu grita aos passageiros estão a sofrer e entram ainda mais em pânico. Mathieu sabe que, se eles começarem a protestar, a vida de todos estará em perigo. Por isso, diz-lhes que vão aterrar noutro local, de acordo com a vontade de Terenzio, antes de continuarem a viagem para o seu destino original. Mathieu espera que os caças venham em seu socorro, uma vez que captaranos sob a mira de uma arma. Mas, por alguma razão, Sylvie sente que estão por sua conta. Um passageiro chamado Ayaz ouve-os a falar sobre o sol e suspeitar que o piloto Liz está a mentir. De repente, o passageiro árabe começa a tossir e desmaia. Inconsciente, Ayaz finge que o está a ajudar e, no processo, rouba a arma de Terenzio. Terenzio é fechado na casa de banho por ordem de Ayaz e Mathieu é convidado a contar a verdade. O piloto informa de que estão a aterrar na Islândia porque Terenzio queria ir para o oeste. Lá, a polícia vai prender o terrorista e os restantes estão livres para ir. Também lhes fala do sol e de como Terenzio pensa que ele vai matar pessoas. Isto leva os passageiros a um frenesi. Eles começam a lembrar-se coisas estranhas que aconteceram antes de embarcarem no voo e preocupam-se com as suas famílias. Mathieu acalma toda a gente e assume a responsabilidade pelo seu salvamento como capitão. Pouco tempo depois, tenta aterrar num aeroporto na Islândia, mas não recebe qualquer sinal do controle de tráfego aéreo. Quando veem o chão de perto, reparam que vários aviões chocaram uns contra os outros e que há pessoas a correr de um lado para o outro. Acabam por perceber que o que Terenzio estava a dizer era a verdade. Mas como a pista está bloqueada, não podem aterrar. O avião só tem combustível suficiente.
Por isso, o capitão decide voar um pouco para o oeste da Escócia e esperar pelo melhor. Tira Terenzio da casa de banho para que este possa contar a todos o que se está a passar. Revela que aprendeu sobre o sol ao ouvir os mais velhos a falar. Não sabe por que é que não sabe por que é que isto está a acontecer ou se vai parar em breve. Tudo o que ele sabe é que, se eles querem sobreviver, terão de partir ao nascer do sol. Entretanto, o homem árabe que desmaiou há pouco ainda está deitado no chão. Tem dificuldade em respirar e está prestes a entrar em paragem cardíaca. No seu último suspiro, diz que engoliu os diamantes. A enfermeira Laura faz os possíveis para o salvar. A enfermeira Laura tenta salvá-lo, mas os seus esforços são inúteis. Ao mesmo tempo, encontram-se numa situação de emergência a aterrar na Escócia. Matthew para o avião segundos antes de este embater numa parede. Saem para o exterior e os seus telemóveis começam a tocar com notificações dos seus entes queridos. A internet está cheia de notícias sobre a luz solar mortal. Metade do mundo está morto e a outra metade está à espera de morrer. O aeroporto está vazio, porque todos os que tinham os que tiveram a oportunidade de fugir, e os restantes escondem-se em locais escuros, esperando que os proteja. No entanto, as notícias sugerem que as pessoas estão a morrer mesmo dentro dos bunkers. De repente, 3 membros da Força Aérea Real são contactados para os ajudar. Tem apenas 45 minutos antes do nascer do sol, por isso decidem reunir e voar para o oeste. Um dos passageiros é um engenheiro aeronáutico chamado Jacob. Ele quer partir, o avião vai para junto da sua mulher grávida para a salvar. Mas para a segurança geral dos passageiros, é-lhe pedido que se retire. Depois de recolher mantimentos e abastecer o tanque do avião, eles descolam novamente. Um dos soldados é o piloto e sugere que voem para longe do Equador, para que o sol não os apanhe mais depressa. A próxima paragem é no Canadá, onde reabastecem o avião e consertam o rádio. Algum tempo depois, a internet fica fixa e os telefones começam a tocar. Recebem as últimas mensagens dos seus entes queridos que já morreram em Bruxelas. Depois, um homem encontra um artigo e diz que a causa do acidente é a polaridade do sol. Outro passageiro chamado Horst é um cientista climático e sabe o que significa. A polaridade do Sol significa. Ele explica que, de 11 em 11 anos, o campo magnético do Sol inverte-se. Mas ninguém sabe por quê. Não tem um efeito significativo no mundo, pelo que não foi feita muita investigação. No entanto, nas últimas décadas, a intensidade da inversão tem se tornado cada vez mais fraca. Por esse motivo, Horst acredita que a inversão se tornou muito mais forte na outra direção. Se o que ele diz é verdade, a Terra está a ser atingida por raios gama em toda a parte do planeta. O Sol está a cair e as pessoas morrem instantaneamente. Eles não têm como provar a teoria não tem como ser provada. Por quê? Os cientistas que publicaram o artigo provavelmente também estão todos mortos. É então que Ayas fica a saber de uma notícia que diz que o pessoal da Força Aérea Real que apanharam são na verdade terroristas do Afeganistão. Tinham sido presos e estavam a ser transportados de regresso ao seu país no aeroporto. No exterior, um deles começa a discutir e empurra um idoso que sofre de demência. O resultado é a sua morte e a desaprovação do passageiro terrorista. Sirve conta a Matthew sobre a reportagem e decidem rejeitar os terroristas quando aterram no Canadá. Os terroristas, quando aterrarem no Canadá, poucos minutos depois, aterram e têm 2 horas antes do nascer do sol. Várias vítimas do nascer do sol jazem por toda a cidade. Os terroristas são convidados a procurar peças para reparar rádios numa loja próxima. Eles concordam, mas insistem para levar a Gabriel e o Jacob com eles. O problema é que o Jacob sabe do plano, mas não a Gabriel. Consequentemente, quando estão na loja e Jacob tranca os terroristas numa sala, a Gabriel recusa-se a ir com ele. Jacob não perde tempo a tentar convencê-la. Por fim, ele chega ao aeroporto, perseguido pelos terroristas, mas Gabriel permanece na cidade. O avião descola sem ela. Os terroristas seguem e conseguem fazer entrar uma bala pela janela. Felizmente para os passageiros, a bala só cria uma fenda, por isso, se mantiverem à mesma altitude, não se parte. A bordo do avião está também uma criança com uma doença terminal chamada Dominic. Ayas tenta comunicar com a Leias tenta comunicar com ele, mas a sua mãe superprotectora, Zari, pede-lhe que se vá embora. De repente, Luiz bema um sinal de rádio de alguém no Havaí.
A conversa é interrompida, mas eles deduzem que alguns sobreviventes estão num bunker subaquático. Por isso estão vivos. Matthew quer ir para o Havaí o mais rapidamente possível, mas Sylvie pensa que vai para lá porque seria uma parvoíce deixar uma mensagem pouco clara. Entretanto, Terenzio está furioso, porque o capitão está a forçar todas as decisões. Ele protesta e todos chegam a um acordo, que será votador. A partir de agora, tomam uma decisão. Quando as coisas começam a acalmar-se, vários alarmes soam em simultâneo, indicando que o avião está a funcionar mal. Depois de analisar os problemas, Matthew descobre que um dos terroristas que tinha seguido o avião anteriormente prendeu-se ao trem de aterragem. Se ele ficar lá, não conseguirão aterrar. Aterrar? Matthew decide então voar o mais alto possível para que a temperatura e a falta de oxigênio o matem. Oxigênio o matem. No entanto, ignora a janela partida. Devido à diferença de pressão, esta parte-se, provocando o caos no interior do avião. Os objetos voam para o céu enquanto os passageiros se preparam para colidir. Matthew rapidamente faz descer, o avião desce rapidamente. E Dakab usa uma tábua de madeira para fechar a janela durante algum tempo. Todos se acalmam, mas Domingos tem dificuldade em respirar porque o tubo de respiração voou. Ayas tem um plano e usa o tubo de oxigênio para fazer um tubo de respiração. Zaru fica agradecida e envergonhada por ter sido rude com Ayas antes. O capitão diz a todos que o Havaí não é uma opção, mais viável seria o Hawaii, porque a essa altitude nunca chegarão lá a tempo. A opção mais viável seria aterrar em Nato, na ilha do Alasca. Para além disso, a turbulência não conseguiu livrar-se do terrorista pendurado. Ayas, Dakab e Terenzio vão para o trem de aterragem e fazem um buraco no chão do avião para o ver. Terenzio aponta a sua arma para Terenzio aponta a arma para a escuridão, mas o criminoso puxa e quase o mata. Felizmente, Ayas aparece para salvar o terrorista e mata-o. Com um tiro. Torna-se o herói durante alguns minutos antes de os passageiros saberem que foi ele. A causa da morte do passageiro árabe. O seu corpo é enterrado no Canadá, onde um homem vê Ayas a abrir-lhe o estômago. Ayas admite que é um vigarista que estava a contrabandear diamantes de Bruxelas para Moscovo. Os diamantes estavam dentro do corpo do árabe com o seu consentimento. Mas ele morreu, porque não seguiu as instruções de pânico. Ao ouvirem a confissão, alguns passageiros protestam que Ayas deve ser descartado como terrorista. Mas a votação geral inclina-se a favor de Ayas. Como resultado, ele é algemado no hangar de aviônica. Na cena seguinte, aterram no Alasca e reabastecem o tanque novamente antes da descolagem. Enquanto estão no ar, o cientista climático Horowitz descobre algo estranho. A fruta que apanharam no Canadá parece não ter sabor. Ele acha que é porque os raios gama são tão intensos que estão a reconstruir a estrutura atômica dos alimentos. A parte mais perturbadora é que está a diminuir o valor nutricional dos alimentos. Se isto continuar, eles morrerão à fome numa questão de semanas. Matthew reconhece o perigo, mas diz que a sua principal preocupação deve ser lançarem-se para longe do sol. Nas últimas horas, começou a perder o controle de si próprio. Sylvie pede-lhe para descansar, mas ele grita com ela, o que não é o seu comportamento habitual. Os passageiros decidem obrigá-lo a descansar e levando para fora do cockpit. Apesar do seu aborrecimento, Matthew promete dormir durante as próximas horas. Algum tempo depois, captam um novo sinal no rádio e ouvem as duas partes a falar. Mas o grupo só os ouve dizer estar a 17. Depressa descobrem que a pessoa que está a falar ao telefone é um astronauta telefone. É um astronauta que está no espaço. Ficam chocados com o facto de tal homem estar vivo. Mas isso significa também que ele está a falar com a sala de controle, que está em terra. Com uma nova esperança de sobrevivência, decidem ir para a sede da NATO em Bruxelas, onde tudo começou. Assim, terão 4 horas após a aterragem em Bruxelas enquanto o sol aparece. Consequentemente, podem encontrar alguma informação sobre o bunker secreto no quartel-general com a ajuda de Terenzio. Lá fora, Laura encontra Matthew inconsciente na casa de banho. Acontece que a ferida na palma da mão foi infectada e provocou uma hemorragia a envenenamento. Foi por isso que ele agiu da forma que agiu anteriormente. Para resolver o problema, tem de amputar o tecido infectado.
Laura diz que pode fazer a operação em Bruxelas, se eles conseguirem chegar ao hospital. No entanto, sem Matthew, Sylvie não consegue aterrar o avião sozinha. Os passageiros imploram-lhe, pois ela é o mais próximo que tem de um piloto. Mas ela sabe que só pode aterrar o helicóptero. Rost fala compreender que, se não tomar a iniciativa, tudo estará morto. Tudo estará morto em breve. Sylvie é então forçada a ver vários vídeos sobre como aterrar um avião. No entanto, quando tem de fazer o trabalho, entra em pânico. Há uma turbulência agressiva e todos se preparam para o pior. No final, fazem uma aterragem instável, mas, de resto, o avião e os passageiros estão a salvo. Toda a gente bate palmas para Sylvie e saboreia. Todos aplaudem Sylvie e saboreiam o momento de realização no meio do desastre. Sem perderem muito tempo, dividem-se em 3 grupos para realizar tarefas diferentes. 2 homens ficam no aeroporto para reabastecer. Zaron, Laura e o seu grupo levam Matthew para um hospital próximo, enquanto Terenzio, Ayaz e um homem chamado Rick vão para o quartel-general da NATO. No hospital, encontram muitos cadáveres a bloquear os corredores. Aparentemente, as pessoas tinham sido informadas das mortes antes do nascer do sol e estavam a tentar salvar as suas vidas. Laura ordena a todos que ignorem o caos e se concentrem em salvar Matthew. Ao mesmo tempo, Zara enche os seus sacos com medicamentos para o filho e para os outros. Entretanto, na sede da NATO, Terenzio mostra-lhes a sala de conferências, onde ouviu falar pela primeira vez do desastre. Não podem ver todos os jornais no tempo que lhes resta. Por isso Rick decide ver se há alguma coisa nas imagens de segurança. Enquanto está fora, Terenzio goza com a origem turca de Ayaz e os dois discutem. Acidentalmente, atinge Ayaz, fazendo-o perder a consciência e esvair-se em sangue até a morte. Noutro lugar, Rick encontra uma gravação de funcionários a falar de um bunker debaixo de uma barragem na Bulgária. O nome do sítio é Stara 17, o mesmo que ouviram na rádio há algumas horas. Antes de poder voltar para junto dos rapazes, Terenzio vem ter com ele e diz-lhe que Ayaz já partiu. Rick vê o corpo de Ayaz deitado numa poça de sangue no ecrã, mas está demasiado assustado para falar. Meia hora antes do nascer do sol, todos embarcam no avião. Matthew não está nas melhores condições, mas sente-se melhor desde a operação. Terenzio diz a todos que Ayaz vai levantar voo antes deles, parte antes deles, mas que não podem esperar mais pelo seu regresso. Com o coração pesado, ligam os motores quando, de repente, um carro para a frente do avião e Ayaz sai. Na cena seguinte, Terenzio está algemado no hangar da aviônica. Sylvie diz a todos que, se o plano da Bulgária não resultar, não terão combustível ou tempo suficiente para chegar a outro destino. Quando aterrarem, todos têm de estar prontos porque só terão 20 minutos para chegar ao local do bunker. Ayaz está na casa de banho quando começa a ter um ataque. Dura apenas alguns segundos e ele pensa que foi por ter perdido demasiado sangue. No entanto, abstém-se de contar aos outros. Quando sai, perguntar o que quer fazer com Terenzio. Não querendo condená-lo por homicídio, deixa o rapaz ir com eles para o bunker. Algum tempo depois, aterram no aeroporto búlgaro e dividem-se em 2 grupos, voando em 2 carros diferentes. Sylvie conduz o primeiro carro e abre caminho, enquanto Ayaz conduz o segundo. No caminho, tem outro ataque, o que provoca um acidente. O primeiro carro já passou. Ele está muito longe e o grupo não tem forma de o acompanhar num curto espaço de tempo. No cruzamento, Sylvie vira à direita e chega a um portão entreaberto. Um passageiro tenta tocar-lhe e é enviado a voar pela eletricidade. Além disso, verifica-se que tem de continuar para manter o portão aberto. Para se redimir, Terenzio oferece para esperar pelos outros enquanto Sylvie e o grupo entram. Antes de sair, Sylvie algema ao balcão para que ele não os traia. Isto também confirma que ele só será libertado quando outro grupo chegar. No entanto, Ayaz e o grupo viram à esquerda no cruzamento e chegam a um portão semelhante do outro lado da barragem. Usam as suas roupas para trepar e ultrapassar a entrada. No final, todos chegam à entrada do bunker, apesar de terem usado saídas diferentes. Os passageiros são finalmente recebidos pelos militares, que os acolhem no interior e confirmam que estão em segurança. Terenzio é deixado sozinho do lado de fora, perguntando: peço desculpa a Deus. Quando o sol nasce, ele encara e pede que faça o seu melhor. No final,
Também ele morre. Para saber o que acontece com os sobreviventes a seguir, passageiros, vejam a segunda parte da nossa nova série do canal Recapped. Obrigado por assistir.